Olá, crianças, tudo bom? Então vamos lá, apostila nova, né? Apostila 5. Vamos começar com geografia, tá bom? Ambiente rural. Lembra da historinha do ratinho do campo e o ratinho da cidade que caiu numa folhinha avaliativa? Então, retrata bem o ratinho do campo, retrata bem essa área aí, ambiente rural. Vocês viram que a alimentação do ratinho do campo era bem diferente do ratinho da cidade. Porque na zona rural, ela fornece matéria-prima para tudo que a gente tem na cidade. Então, é muito importante a valorização da zona rural. Todos os produtos que vêm no nosso supermercado, o arroz, o feijão, até o açúcar, né, que a gente pensa lá, vem da cana. Todos esses produtos são produzidos lá na zona rural e aí é trazido para a cidade, mas ele passa por outros processos, lógico, nem não pode vir in natura. A zona rural no Brasil ela é muito valorizada, inclusive, graças a Deus, ao homem do campo. O homem do campo ele é muito importante no Brasil, por isso que a gente tem bastante variedades de alimentos no supermercado, graças à zona rural. A matéria-prima é quando você pega lá, né? Do arroz você vai fazer um outro produto. O leite, por exemplo. Pega o leite, a vaca que dá o leite, pega o leite in natura, leva para a indústria, aí faz manteiga, faz queijo. Então a matéria-prima é o produto original lá, o principal. Aí vem os manufaturados, que o queijo caseiro, por exemplo, é isso, ele vai numa máquina caseira. Já o outro industrializado, aqueles queijos que a gente compra embalados diferentes, inclusive, ele passa pela indústria. Mas primeiro precisa da zona rural. Bom, aí nós temos as atividades econômicas lá da zona rural, que ele tem sempre um objetivo, né? Não é sempre gerar riquezas para o nosso país. Nós somos um país de muito grãos, riquíssimo em grãos, exportamos grãos para fora do Brasil. Então, o fruto do trabalho dessas pessoas lá do campo, o primeiro trabalho então já fala primeiro, é a matéria-prima, ou seja, primária, atividades primárias, depois vai passando secundária e terciária. E há também ainda o ecoturismo, que hoje já está muito em evidência, né? Algumas zonas rurais passam a praticar o ecoturismo, as pessoas vão visitar fazendas, modelo, áreas, coisas assim, bem voltada para o turismo, mas precisando da zona rural. Aí vem a agricultura. Dentro da agricultura, nós vimos lá uma atividade pelo qual o ser humano prepara o solo. Lembra que eu falei do feijãozinho, plantio, a terrinha tem que estar fofinha? Mesma coisa no plantio de grandes produções. Eles primeiro preparam a terra, deixam ela bem fofinha, bem arejada, fortificada, senão ela não vai produzir. Aí ele vai pôr a sementinha lá, vai com certeza irrigar esse solo e tudo mais, aí colhe, gerando produtos para nossa alimentação. E às vezes até outros produtos mais, além disso, não é só tudo pela sementinha. Então a zona rural é importantíssima, tá bom? Aí dentro da zona rural nós vimos algumas atividades. A atividade da pecuária, por exemplo. Todos esses fotos que você está vendo aí, os bovinos, que são boi e vaca, suíno, porco e porca, ovinos, carneiros e ovelhas, equinos, cavalos e éguas, caprinos, bodes e cabras, muar, burros e mulas, asinimo, o asno, e bufalino, os búfalos. Olha só, isso daí é uma atividade exclusiva da pecuária. Então, todas as vezes que falar, eu sou pecuarista, uma dessas atividades que estão aí é o que a pessoa exerce, tá? Lá dentro da zona rural. E outra coisa, a pecuária ela é muito importante. Como é que você come carne de porco? De onde vem? Você come a carne de vaca, né? Então, sem essa atividade importantíssima, nós não teríamos isso na nossa mesa, tá bom?
Aí vem o extrativismo. O extrativismo, para vocês agora, vai ficar só nesse, né, é a atividade econômica por meio do qual o ser humano extrai produtos diretamente da natureza, que tem o extrativismo mineral e o vegetal. É tirado dos ambientes bem natural, do solo marinho, uso de máquinas desenvolvidas especificamente para cada ambiente. Então nós temos olha lá, uma máquina tirando lá pedras, né? E aí vem o vegetal, que é muito comum confundir com a agricultura. Não é, extrativismo não é uma coisa muito legal. Na agricultura existe um processo de plantio, cultivo e colheita. Agora, no extrativismo, ele é retirado a vegetação disponível da natureza, que não é fruto de plantio intencional. Vamos dizer assim, estragar, tá? Isso aí é a extração de madeira de forma não sustentável. Quando eu tiro, mas eu vou preparar de novo o solo para plantar, eu estou fazendo uma coisa benéfica. Agora, quando eu faço isso daí, já não é. Aí vem o extrativismo animal. O princípio é o mesmo do extrativismo vegetal. É feita a coleta de animais sem as etapas prévias de domesticação e criação. São retirados animais que vivem soltos, livres na natureza. Por isso a gente tem alguns animais em extinção, né? Então não é uma coisa tão legal. Aí vem lá o ecoturismo, que foi o que eu disse para vocês. Vocês já devem conhecer o Nova York. Tem um outro aqui que chama... agora não me lembro, mas o Nova York era tudo vegetação. Aí o que aconteceu? Chegaram umas pessoas e viram que ali podia desenvolver um turismo. E aí as pessoas começaram a comprar terrenos e construir, como eu disse para vocês, invadir a natureza. Isso aí tudo é um turismo rural, que ele vai oferecer às pessoas momentos de descanso, de lazer, com mais harmonia na natureza, desde que haja bastante respeito com a natureza. Aí você vai falar, escrever do seu jeitinho o que são atividades econômicas, né? Quais são as atividades econômicas? Aí a gente viu, você viu aí, atividades econômicas são aquelas retiradas pelo ser humano, o que o homem faz por meio do trabalho dele, que são atividades econômicas. Geralmente, quando ele pratica lá no meio rural, é a primeira, lembra que eu falei? É a primeira. Então, aí ele pergunta se é primária, secundária ou terciária. Se é a primeira, primária, né? Então, vamos lá. No ambiente rural, que a gente pratica várias atividades econômicas primárias, identifique aí quais atividades esses aí representam. O POI, por exemplo, qual é? O extrativismo? Não, não é a pecuária. Já lá o minério, o que que é? Aí, ali você está vendo uma plantação. Como chama essa atividade aí? Agricultura? Olha a outra, tá? Também preparando a terra para o plantio, também agricultura. Agora você vai trocar os desenhos pelas letrinhas e formar uma palavrinha, 3 palavrinhas. Bom, o ambiente rural é onde a gente tem matéria-prima, né, para quase tudo no nosso supermercado ou na nossa mesa, lá no ambiente rural, que é o campo. Aí vem o ambiente urbano, que é a cidade. Então, você vai lá no mercado, você compra leite, carne, ovos, chocolate, arroz, feijão, tudo que você precisa está dentro do supermercado. Mas não veio do supermercado, né? Precisou da zona rural, que é primária, depois passou para uma indústria talvez caseira, geralmente no supermercado, que é caseiro ali, alguns queijos, às vezes algumas linguiças, mas sempre tudo com uma inspeção. Aí tem o produto industrializado. Então, no ambiente urbano, você vai observar diferentes tipos de construção. Casa, prédio, loja, mercado, escola, consultório, escritório, cinema, clubes, hospitais, igrejas, parques e várias outras coisas, né? Isso aí são moradias e atividades econômicas. Essas atividades são importantes, porque senão não tem o comércio.
E muitas são prestadoras de serviços e algumas indústrias, às vezes, próximo da cidade. No meio urbano, o ser humano costuma realizar atividades econômicas secundárias, porque ele não vai lá plantar o arroz que ele come lá na mesa dele, né? Ninguém planta seu arroz no quintal, né? Então a gente já precisa de algumas atividades que passou por uma fabriquinha talvez mais caseira, e trabalhos das indústrias. A gente compra geralmente o leite, já vem embalado, não é in natura, nas garrafas, você já passou lá para a indústria. O setor de serviços, esse setor da economia envolve a comercialização de produtos em geral e oferecimento de serviços comerciais, pessoais ou comunitários. São exemplo disso: professor, o médico, funcionário público, taxista, são serviços, prestando serviços. Aí nós temos, olha lá, o requeijão. Mas antes do requeijão ser requeijão, antes do sorvete ser sorvete, antes do iogurte ser iogurte, antes do queijo ser queijo, antes da manteiga ser manteiga, olha lá de onde sai, do leite. E aí é uma ordenha mecânica também. Então, primeiro tira-se o leite para produzir tudo isso daí. São os produtos secundários do leite. Aí vem a cana de açúcar. Antes de você comprar o seu doce, precisou do açúcar. O próprio açúcar, o álcool, o etanol. Então, veja só. A indústria usa matéria-prima lá da zona rural e transforma isso daí dentro de uma indústria pra gente. Aí vem o comércio. O comércio, o que é o comércio? Vocês já sabem, né? Olha aí, é um shopping. Vocês sabem o que é o comércio? É o ir e vir de pessoas pra lá e pra cá, compra numa loja, compra em outra, busca aqui, busca ali, farmácias e coisa e tal. São atividades comerciais. Primeiro a gente pensa lá, bom, o produto primeiro ele sai lá da zona rural, ele vai lá para a indústria, da indústria ele vai voltar no supermercado, que vai gerar o comércio, né, a compra e venda. Aí você tá vendo uma pessoa numa quitanda e um shopping. Divida-se em pequenos grupos, nós não vamos fazer. Converse, deixa eu ver se cada grupo representa uma atividade econômica. Então nós vamos fazer assim, na sala de aula, cada um vai falar um pouquinho da atividade do papai, certo? O que o papai faz ou a mamãe, qual é o serviço, se é uma atividade econômica do setor secundário ou terciário, tá bom? Mas só falado, nem precisa escrever. Se você quiser anotar para depois na hora você não esquecer, beleza. Agora olha lá. Ela depende, ou a mamãe ou o papai, quem você pediu, né? Ele depende da atividade dele de onde? Precisa lá da zona rural ou não? Ele já encontra o produto mais ou menos industrializado? Qual é a atividade do papai aí? Do que ele precisa para realizar? E aí, qual é a matéria-prima do Danone? Qual é a matéria-prima do açúcar, do tecido, da bolsa? A matéria-prima é o produto inicial, lembrou? A indústria é a importante atividade econômica desenvolvida na cidade. Você concorda? A gente precisa da indústria? Por que a gente precisa da indústria? Qual é a razão de precisar de indústria? Pensa um pouquinho e escreve. Recorde figuras de produtos industrializados que são utilizados na sua alimentação e na higiene. Então, a alimentação qual é? A carne, você geralmente compra ela, a linguiça, o salame, o presunto, o queijo, o Danone. E a higiene? A sua pasta de dente, o seu sabonete, tá bom? Por hoje é só, crianças.